No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre momentos onde a gente tá ruim, tá mal, mas a gente tem que ser forte por algumas pessoas ao nosso lado. No dia 4 de fevereiro de 2014, eu tava dormindo, era por volta de meia-noite e meia, meu celular vibrou, eu dormia com o celular debaixo do travesseiro, meu celular vibrou, só que não deu tempo de eu atender a ligação, né, ele parou de chamar e tudo mais. De repente, eu escutei o meu padrasto falando no quarto ao lado com a mãe dele no telefone. E ele falou assim: eu vou precisar que a senhora me empreste o carro para eu ir para São Paulo, porque a mãe da Juliana faleceu. Juliana é minha mãe. Então, no dia 4 de fevereiro de 2014, eu perdi a minha avó. A minha avó, ela tava passando por umas situações complicadas por causa de uma cirurgia que ela fez. Ela não tinha uma cicatrização muito boa, né? E aí acaba que os pontos não fechavam de fato e tudo mais. Enfim, aconteceram várias coisas que minha avó faleceu. Eu não me recordo muito bem se ele foi lá no quarto falar pra mim. Eu só lembro de que, de forma silenciosa, o que é até um paradoxo, mas de forma silenciosa eu comecei a socar a porta do meu guarda-roupa. E era aqueles guarda-roupas do Casas Bahia, sabe? Já não tava muito legal. E eu lembro que eu socava a porta do guarda-roupa, assim, tipo, de raiva, de ódio da vida, né? Do que aconteceu e tudo mais. Eu tinha 16 anos na época. Então, assim, eu externalizei um pouco, né, do meu sofrimento ali naquele momento. Só que eu tenho 2 irmãos mais novos. Eu sei que partimos pra São Paulo, não lembro exatamente a hora, mas fomos, assim, acho que a gente foi um pouco depois da ligação. Não me recordo muito bem de alguns detalhes. Eu lembro que foi eu, a minha avó de consideração, que é a mãe do meu padrasto, que já faleceu também. O meu cachorro Pincher, que também já faleceu. Nossa, uma história terrível, né, gente? O meu irmão e a minha irmã. O meu padrasto e eu no carro, né? E aí eu tive que ficar carregando meu cachorro no colo, que ele é Pinscher meio assim, sabe? Aqueles cachorro bravo mesmo, aqueles Pinscher raivoso. E aí o que acontece? Que é o cerne desse vídeo. A viagem a gente fez, acho que umas 9, 10 horas, não sei exatamente o tempo. Eu lembro que o carro estava estragado, então a gente tinha que ficar parando para colocar água, que ele estava esquentando. Mas o ponto principal, que é o que eu quero falar nesse vídeo com vocês, é que eu precisei fazer essas 9, 10 horas de viagem em completo silêncio, sem chorar e sem poder externalizar a minha dor. Eu lembro que eu fui de Goiânia até São Paulo, né, interior de São Paulo, na minha cidade, até na porta de onde ia ser o velório, sem poder chorar, porque eu não podia externalizar e falar para os meus irmãos o que tinha acontecido. Eu precisei engolir o choro durante todas essas horas para poder preservar a infância dos meus irmãos. Eu nem sei se eles se lembram disso, mas assim, eles só ficaram sabendo o motivo real da viagem e o porquê que a gente estava viajando, indo para lá, quando chegou na porta do velório, que aí minha mãe foi explicar para eles, o pai dele foi explicar para eles e tudo mais, mas até então a gente não falou nada. E isso me faz refletir um pouco sobre o quanto a gente às vezes precisa ser forte pelas pessoas à nossa volta, sabe? O quanto a vida adulta, ela exige de nós criar esse escudo, de certa forma, em alguns momentos, para que a gente possa proteger as pessoas que são mais vulneráveis, né? As pessoas que a gente ama, as pessoas à nossa volta que estão passando por momentos difíceis, ou talvez em determinadas situações como essa. Seria pior se eu contasse. Pensa você lidar com 2 crianças pequenos, né, assim, vamos dizer, sabendo que a avó tinha morrido por 9 horas. É muito mais fácil uma adolescente de 16 anos engolir o choro do que uma criança. Não tô querendo romantizar também o engolir de choro aqui, tá? A gente tem que externalizar as nossas emoções. Mas durante o vídeo vocês vão entender o conceito geral do que tudo que eu tô falando. E assim, se a gente for ver, gente, isso é a definição prática do que é o amor, do que é a compaixão, do que é o zelo pelas pessoas à nossa volta. Se você for ler lá na Bíblia, Gálatas 6:2 fala pra gente carregar o fardo uns dos outros. Eu poderia muito bem ser egoísta a ponto de falar assim, que se dane, eu quero chorar, é minha avó, eu perdi minha avó, eu preciso externalizar isso, eu preciso chorar, espernear aqui, porque eu tô muito triste. Mas assim, eu tive uma outra percepção do momento e consegui entender que não era o momento disso. Porque eu acho que até a Bíblia diz, né, que é o momento até certo pra chorar, né? Então, assim, não era o momento exato. Isso talvez não aconteça com todo mundo, eu tô dando o meu relato aqui do que aconteceu comigo. E, assim, não significa que você não sente a dor. Se você passa por uma situação dessa, não significa que você não tá sentindo nada. Naquela viagem, eu sofri. Eu sofri 9 horas, eu tinha perdido a minha avó. Eu tava ali numa situação, assim, difícil, tensa, que exigia muito mais maturidade do que a minha idade talvez poderia me dar, mas mesmo assim eu escolhi
me resguardar e resguardar as minhas emoções para que os meus irmãos não sofressem também. Tipo, uma pessoa sofrendo já tava bom, por que colocar mais duas, né? Então, assim, eu queria, sabe, eu tava pensando muito sobre isso, sobre quantas vezes na vida adulta, a gente se coloca diante dessas situações, né? Onde a gente tem que, sei lá, se colocar no lugar das pessoas, ou até mesmo sofrer por elas e com elas, né? Como eu falei, cara, segurar o choro naquela viagem durante 9, 10 horas, vamos falar assim, né? Foi um ato de grande maturidade da minha parte. Porque naquela época, eu tinha 16 anos, eu era uma adolescente rebelde, vamos dizer assim, né? Eu tinha os meus problemas, meus dilemas, as coisas que eu aprontava e tudo mais. Tinha as determinadas coisas que eu fazia de errado. Então eu demonstrava uma certa imaturidade e eu percebo que Deus me sustentou naquele momento de tal forma que eu poderia dizer que foi só Ele mesmo que conseguiu fazer com que isso fosse possível. Eu era muito, gente, muito apegada à minha avó, muito. Meus primos até brincavam que eu era, tipo, a neta preferida. Então, assim, era carne e unha mesmo, sabe? Eu e minha avó. E, assim, eu posso dizer com toda certeza absoluta que não ter externalizado os meus sentimentos naquele momento do carro foi uma obra perfeita, completa e unicamente conduzida por Deus. Porque se fosse eu, a Gabi humana, a Gabi frágil, a Gabi debilitada, triste, ansiosa e raivosa naquele momento, minha vontade era de, sei lá, ir correndo pra São Paulo, entendeu? Pra poder externalizar toda a minha raiva e a minha... Sabe aquele negócio que a gente sente quando a gente perde alguém que ama? A gente fica assim, tipo, nossa, por que Deus fez isso comigo, né? Por que Deus levou essa pessoa e tal? Então a gente sente aquela raiva naquele momento, naquele momento de adrenalina, né? Só que assim, ao mesmo tempo, eu entendo que a dor, ela tem que ser externalizada. Eu lembro que eu cheguei na porta do velório e assim, sabe quando você vai sem saber muito o que você faz no momento? Como eu falei, eu era muito apegada à minha avó, eu passei essas 9 horas de viagem segurando, mas eu sabia que o momento que eu pisasse naquele lugar onde ia ter o velório, eu ia desabar. Eu sabia, e as pessoas já estavam esperando isso, né? Tanto a minha mãe, que estava lá, minha tia, porque eu era muito apegada à minha avó no sentido de que eu ia poder ali demonstrar, né, toda aquela tristeza que eu tava sentindo. E eu lembro que eu cheguei, eu não tenho muitos relances, mas eu sei que eu cheguei lá, eu não... Hoje em dia, eu não sou a pessoa que gosta muito de ir em velórios e ficar lá no caixão, sabe, olhando. Eu não sou. Eu vou por honra, por respeito e por carinho pelas pessoas que passam por essa situação, mas eu não sou a pessoa que fica lá, sabe, ali. Eu não gosto, eu tenho muita memória visual, então pra mim, ver a pessoa daquela forma, ver ela ali, ó, a última imagem na minha mente, pra mim é perturbador, então eu prefiro lembrar de outras imagens que eu tenho da pessoa, inclusive eu não lembro da minha avó lá naquele momento. Eu sei que eu peguei uma cartinha, minha mãe me lembrou isso depois. Eu peguei uma cartinha que eu escrevi, coloquei lá junto no caixão e tal, mas eu não tenho lembrança do rosto da minha avó. O rosto da minha avó que eu lembro hoje em dia é o rosto da gente rindo. A lembrança que eu tenho da minha avó, e assim, não tava nos meus planos chorar aqui, né? Mas assim, eu sou super resolvida com essa questão, no sentido de não tenho nenhum trauma a respeito disso. Eu aproveitei muito minha avó, mas assim, tocar nesse assunto é tocar numa ferida que você perde alguém que ama, então aquela feridinha vai ficar ali. Por mais resolvido que você seja, você sente falta, sente saudade, né? E assim, como eu tava falando, a minha avó, eu não lembro dela lá no caixão. Eu não tenho, a imagem que eu tenho da minha avó é da gente conversando, da gente rindo, da gente na cozinha, ela fazendo as coisas que eu gostava de comer, de chegar na casa dela e ter uma mesa preparada com um bolo de laranja e todas as coisas que ela comprava, que eu gostava, que minha mãe gostava, quando a gente vinha de Goiânia pra lá. Então, assim, essa é a imagem que eu tenho da minha avó, sabe? E eu lembro que quando eu saí do velório, meus pais são separados, né? Mas meu pai sempre teve muito carinho pela minha avó também, e vice-versa. E meu pai me levou pra uma doceria, que chama Doceria Renata. Esse mês agora, no início do mês, eu tava lá em São Paulo, fui visitar minha família. Aí eu falei pra minha tia, nossa, cadê aquela Doceria Renata, né? Ela falou, é ali em cima e tal. Aí eu falei pra ela, nossa, eu comi a coxinha mais amarga da minha vida nessa doceria. Porque meu pai, depois que acabou o velório, né, meu pai me levou, me passou lá, né, porque eu não tinha comido nada, e comprou uma coxinha pra mim. Eu tenho essa lembrança de ser a coxinha mais amarga que eu já comi na minha vida. Eu não tenho muita afeição por coxinha hoje em dia, acho que é isso. Mas enfim, gente, aí eu lembro que eu fui pra casa da minha avó, e é tão estranho você chegar assim, né, num lugar e tal, onde a pessoa não tá ali mais, né? E eu lembro que ali eu consegui desabar.
Não é que ali eu desesperei, eu entrei em colapso, mas ali eu pude realmente, ali era o momento ideal e o momento certo para eu desabar e para eu externalizar as minhas emoções. Se eu chorasse como eu chorei na casa dela, na frente dos meus irmãos, ia causar um pânico neles. Então é isso que eu tô querendo mostrar nesse vídeo pra vocês, que em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que ser forte pras pessoas à nossa volta. Por mais que às vezes a gente tá sofrendo também, por mais que a gente também tá triste, a gente vai ter que escolher por pelo menos um determinado momento ali ser forte. Eu acho que quem faz muito isso são mães e pais, né? Porque, pelo menos a minha mãe, né, muitas vezes eu já vi situações que a gente passou que eu desabava de chorar e ela firme, forte, e eu olhava assim, eu falava, cara, por que minha mãe não tá desesperando? Mas é porque pessoas adultas, principalmente os pais, né, os pais e mães, eles aprendem isso, eles aprendem que a gente tem que ser forte, mas a gente aprende isso. Até os fortes precisam, gente, externalizar as emoções, né? Eu não acho que é legal a gente guardar só pra si. A gente tem que ter alguém pra quem contar, pra quem dividir mesmo as nossas cargas, né, como a Bíblia fala, porque isso é o que faz a gente conseguir tocar a nossa vida, né? Ter pessoas por perto e também ser essa pessoa, né, quando as pessoas à nossa volta precisam. Se tem alguma coisa que eu posso dizer que aquele dia me ensinou, é que amadurecer é saber quando ser ombro de alguém e quando procurar um. Naquele momento, durante as 9 horas de viagem, eu precisei ser o ombro dos meus irmãos, por mais que eles não soubessem o real motivo de estar viajando. Mas depois que eu saí, no momento até que eu cheguei no velório, e depois eu entendi que eu precisava de um ombro. Aí eu chorava com meu pai, com a minha mãe, etc. Mas eu acho que amadurecer é isso. É a gente saber discernir as situações, as circunstâncias, os momentos, as fases da vida, né? E é muita loucura a gente pensar que uma situação dessa, triste, né, vamos dizer assim, faz a gente amadurecer e faz a gente perceber detalhes da vida que a gente talvez não perceberia em outras situações, né? E como eu falei, a gente precisa externalizar também as nossas dores. Eu era uma menina de 16 anos. Eu também era neta, eu também estava triste, eu também estava de luto. Mas eu compreendi que o momento ideal e certo para eu poder externalizar essas minhas emoções e colocar para fora não era aquele, porque eu precisava ser forte para os meus irmãos. Eu precisava me manter forte por pelo menos algumas horas. E a vida é assim, gente. A gente, em determinados momentos, a gente vai ser aquele que consola, que abraça, que enxuga as lágrimas. Mas em outros momentos a gente vai precisar que as nossas lágrimas sejam enxugadas, a gente vai precisar de consolo e a gente vai precisar de um abraço. E isso é muito legal da gente compreender e da gente realmente entender que a vida é assim, né? Principalmente a vida adulta, né? Esses momentos vão chegar em algum momento na nossa vida e a gente precisa ter essa noção de como é a forma certa de agir, sabe? E, assim, gente, sobre a minha avó, obviamente, gostaria muito que ela estivesse aqui. Acho que ela ia gostar muito das reflexões que eu faço nesse canal. Gostaria de ter curtido mais a minha avó. Gostaria de ter aproveitado mais. Gostaria de ter ido mais pra casa dela. Gostaria de ter comido mais as comidas dela, que eu sei que eu nunca mais vou comer. Gostaria de não ter mentido em alguns momentos, que eu lembro que eu menti algumas vezes que eu ia pra algum lugar, mas eu ia encontrar alguns menininhos que eu gostava na cidade lá. Gostaria dela ver quem eu me tornei, que ela conhecesse o Felipe, que ela conhecesse a Amanda, minha cachorrinha. E assim, mas eu não falo isso de forma triste, eu sei que eu tô, né, com o olho meio marejado, né, tipo, meio querendo chorar. Mas eu falo isso como forma de gratidão mesmo a Deus por ter me proporcionado 16 anos de poder viver junto com a minha avó. E assim, as histórias que eu guardo da minha avó são histórias felizes, alegres, com muitas gargalhadas. Algumas nem tanto, né, como essa que eu contei pra vocês desse dia. Mas gargalhadas, boas comidas, filé de frango empanado, bolo de laranja. E eu falo isso tudo não com um tom muito dramático e triste, como eu falei, mas com alegria e gratidão, sabendo que eu tive com quem contar, sabendo que eu tive uma pessoa que me apoiava, uma pessoa que vinha de ônibus me trazer lá de São Paulo pra cá e às vezes no outro dia já voltava, sabendo que eu tive uma pessoa que me fez ser quem eu sou hoje, me moldou de certa forma, certos fragmentos de quem eu sou hoje,
são derivados do que a minha avó me ensinou, e sabendo que existia uma pessoa que me ajudou a ser forte para quando eu precisasse, principalmente para quando ela partisse. Essa era minha avó.